Atenção! Você está à beira de uma batalha que não pode ignorar. Todos os dias, forças invisíveis pressionam seu coração, sussurram mentiras em sua mente e tentam enfraquecer sua fé. E, no entanto, ao seu alcance está uma arma espiritual, antiga e eterna, mais afiada que qualquer espada, a oração do Senhor. Você já a pronunciou antes, talvez inúmeras vezes, mas raramente a entendeu como pretendo para você. Esta noite, a abrirei diante de você não como um ritual, mas como um plano de batalha, uma chave para o poder de Deus e uma declaração de fé que pode alterar todo o curso de sua vida. Não vá embora. Fique até o fim. Pois o que eu lhe revelar sacudirá a poeira das palavras que você pensava conhecer e as revelará como o fogo do céu, como uma aliança com o próprio céu. Isto não é uma recitação mecânica. Isto não é uma sequência de sílabas para serem proferidas às pressas. Isto é intimidade. Isto é transformação. Este é o caminho onde sua fraqueza encontra a minha força, onde sua rendição se torna vitória, onde sua oração deixa de ser um som vazio e se torna um grito que abala o reino das trevas. Você já sentiu isso, não é mesmo? A frustração de orações sem resposta, o peso de orar palavras sem ver a mudança. Você se perguntou se eu te ouço, se eu te vejo, se eu me movo em seu favor. E aqui eu te digo, sim, eu ouço, eu vejo, eu me movo. Mas orar sem compreensão é como segurar uma espada ainda embainhada. Esta noite, eu a coloco em suas mãos. Esta noite, eu te mostro como manejá-la. As palavras que você memorizou desde a infância, Pai Nosso, que estás nos céus, não são simplesmente tradição religiosa. Elas são um plano de batalha para a guerra espiritual, um mapa para a transformação da vida, um chamado para se render à vontade de Deus e a porta de entrada para uma confiança inabalável na minha presença. Não ore da mesma forma novamente depois de ouvir isso. Pois se você permitir que essas palavras o penetrem, se você permitir que elas soprem em seu espírito, você sairá deste encontro diferente. Você não caminhará em círculos de derrota, mas caminhará em direção à vitória espiritual. Você não tropeçará na escuridão, mas carregará a luz do reino de Deus dentro de você. E eu lhe peço agora, fique. Não se afaste, não passe direto. Porque nos próximos minutos, abrirei cada frase desta santa oração, cada petição, cada clamor, e lhe revelarei como ela carrega o poder da salvação para a sua vida diária. Isto não é teoria, e isto é sobrevivência. Isto não é poesia, e isto é poder. Esta é a minha estratégia para você superar a tentação, viver o perdão, caminhar em dependência diária e proclamar com autoridade: Teu é o reino, o poder e a glória. Atenção! É agora. Não amanhã, nem depois. Esta mensagem pode mudar a sua vida, se você permitir. Compartilhe este vídeo com alguém que precise e comente abaixo qual palavra mais lhe toca enquanto eu falo. E como um selo entre nós, escreva o código 1111, e saiba disso, você não está aqui por acaso. Permaneça até o fim. Pois eu lhe ensinarei a viver a oração, não apenas a recitá-la. Eu lhe ensinarei a orar com entendimento e a carregar o reino em sua própria respiração. E quando você se levantar deste momento, nunca mais orará da mesma maneira. Meu filho amado, você vive em dias de barulho constante, pressão constante, batalhas constantes que nem sempre vê. Você acorda com fardos no peito antes mesmo de o dia começar. Há e-mails esperando, contas se acumulando, conversas pairando no ar, decisões pressionando sua mente. E mais profundamente do que a superfície, há feridas que você carrega, decepções do passado, traições que você não esperava, fracassos que você tenta esquecer, mas que sussurram acusações quando você está sozinho.
Você carrega medos sobre o amanhã, ansiedade sobre o que pode dar errado e, às vezes, até dúvidas sobre mim. E, no entanto, você tenta seguir em frente com suas próprias forças. Mas ouça-me, a batalha que você está enfrentando não pode ser vencida pela autossuficiência. É uma guerra espiritual, e somente empunhando a arma espiritual que lhe dei, na oração do Senhor, você pode caminhar em verdadeira vitória. O perigo é sutil. O inimigo nem sempre vem com gritos. Ele vem com sussurros. Ele diz que você não é suficiente, que você foi esquecido, que suas orações são ecos sem sentido em um céu vazio. Ele o tenta viver distraído, a se afogar em rolagens sem fim, comparações sem fim, tarefas sem fim que consomem sua energia, mas nunca alimentam seu espírito. Ele quer você cansado, entorpecido, desconectado da minha presença. Pois se você esquecer que a oração é sua tábua de salvação, você a tratará como ritual, e se você a tratar como ritual, você a despojará de poder. Mas eu lhe digo, a oração do Senhor não é ritual. Não é vazia. É um plano de batalha, uma declaração de fé, uma chave para o poder de Deus e uma aliança com o céu que alinha seu coração com o meu. Pense em quantas vezes você disse Pai Nosso e, ainda assim, vive como se estivesse abandonado. Quantas vezes você orou e venha o teu reino e, ainda assim, temeu o caos do mundo como se o meu reino fosse impotente. Quantas vezes você pediu o pão de cada dia, mas continuou a viver em inquieta ansiedade, planejando, acumulando e se preocupando como se eu não fosse prover? Meu filho, essas contradições enfraquecem a sua alma. Elas revelam um perigo, orar sem entender. Pois quando você profere palavras sem alinhar sua vida a elas, você cria uma lacuna, e nessa lacuna, o inimigo semeia a dúvida. Os problemas que você enfrenta não estão apenas lá fora. Estão lá dentro. Você luta para perdoar aqueles que o feriram. Você luta contra rancores, contra a amargura que se infiltra em seus pensamentos, contra a raiva que tenta esconder, mas que corrói seu coração. E, no entanto, você repete, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Você vê o perigo de orar o que você não vive? A oração não é para ser uma recitação, ela é para transformá-lo, para alinhar sua vontade com a minha, para fazer do perdão não apenas um conceito, mas um estilo de vida. Sem ele, seu coração endurece, seus relacionamentos se rompem e sua autoridade espiritual enfraquece. Você vive em um mundo onde a tentação espreita em cada esquina. Telas exibem imagens projetadas para distrair, desejos se acendem antes mesmo que você perceba, atalhos são oferecidos para escapar da dor rapidamente, mas à custa da paz. Você sussurra, não nos deixeis cair em tentação, mas cai direto em armadilhas que poderia evitar. Você clama, livrai-nos do mal, mas ainda subestima as maquinações do inimigo. Meu filho, você está em uma batalha. O reino de Deus está avançando, mas a resistência das trevas também. Se você não empunhar a oração como arma, se verá pego desprevenido, confuso e sobrecarregado. Há também os medos que o assombram à noite. O medo de não ser suficiente. O medo de perder o que você tem. O medo do amanhã, da doença, da rejeição, da morte. E, no entanto, quando você diz, pois teu é o reino, o poder e a glória, você está declarando que nenhum poder das trevas pode prevalecer contra você. Você vê como o inimigo engana? Ele o faz recitar palavras sem ver a confiança inabalável que elas carregam. Ele o cega para a vitória espiritual que já foi dada. Ele o acorrenta ao medo para que você nunca alcance a liberdade. Eu conheço as lágrimas que você derramou quando ninguém estava olhando.
Eu conheço o peso que você carrega quando os outros acreditam que você é forte. Eu conheço as orações que você sussurrou em silêncio, orações que você nem tinha certeza se eu tinha ouvido. E eu lhe digo agora, eu ouvi cada uma delas. Mas a oração sem entrega é pesada. A oração sem alinhamento permanece superficial. O perigo não é que eu não ouça. O perigo é que você não se renda. Pois quando você resiste a entregar sua vontade à minha, você fica exausto por uma batalha que você nunca deveria lutar sozinho. É por isso que eu convido a enxergar a oração do Senhor como mais do que palavras. É a minha estratégia para levá-lo do medo à fé, da ansiedade à paz, do ritual à intimidade. É um mapa que lhe ensina a sua identidade. Você não está abandonado, você é um filho do Pai. É a declaração de que o meu nome é santo, acima de toda acusação, acima de toda mentira. É o grito de rendição, onde seus planos se curvam à minha vontade. É a dependência diária que o liberta da escravidão do controle. É a purificação do perdão, tanto recebido quanto dado. É a vigilância contra a tentação, o grito por libertação e a proclamação triunfante da vitória. Teu é o reino, o poder e a glória. Não subestime os perigos de viver sem esta revelação. Pois se você ignorar a minha voz hoje, corre o risco de reduzir a oração a um som vazio, e som vazio não tem poder. Se você negligenciar esta arma espiritual, a batalha continuará, mas você permanecerá desarmado. E se continuar a caminhar sem intimidade, você se esgotará buscando soluções que nunca satisfazem. É por isso que estou lhe avisando agora. Isto é urgente. O inimigo não espera. Ele ataca quando você está cansado, quando você está distraído, quando você é descuidado com as palavras que lhe dei. Meu filho, deixe-me perguntar-lhe, quantas vezes você orou no piloto automático? Quantas vezes seus lábios se moveram enquanto sua mente divagava? Quantas vezes você disse amém e saiu sem mudar nada? Este é o perigo do ritual sem revelação. É por isso que estou chamando você agora para parar, para ouvir, para ficar até o final desta mensagem. Pois o que revelarei a seguir não é apenas conhecimento. É sobrevivência. É salvação. É a transformação da oração em poder. Os problemas da sua vida são reais. Os perigos estão próximos. Mais maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. O reino de Deus está próximo. O poder de Deus está pronto para agir. Mas você precisa escolher: continuará repetindo sem viver, ou tomará a oração como um fogo vivo em seu espírito? Usará este plano de batalha, esta declaração de fé, esta aliança com o céu? Ou deixará o inimigo roubar a própria arma colocada em suas mãos? Fique comigo. Não se afaste. As próximas palavras que lhe direi lhe mostrarão como alinhar sua vida com a oração que você pensava já conhecer. E quando você se alinha, tudo muda. Você não simplesmente orará de forma diferente, você viverá de forma diferente. Isso não é ritual. Isso é transformação de vida. Meu filho, agora que você viu os perigos, vamos à solução. Pois eu não o deixei desarmado, nem o chamei para caminhar por este mundo em confusão. Coloquei ao seu alcance uma arma espiritual, escondida à vista de todos, repetida ao longo dos séculos, mas frequentemente mal compreendida, a oração do Senhor. Mas hoje eu lhe digo, não é ritual, é revelação. Não é rotina, é resistência. Não é uma fórmula, é um fogo. É o meu plano de batalha para você, uma declaração de fé que alinha o seu coração com o meu e lhe dá uma confiança inabalável no poder de Deus.
Pense nisso com honestidade. O que aconteceria se você parasse de recitar essas palavras mecanicamente e, em vez disso, começasse a vivê-las? E se cada verso se tornasse não apenas algo que você falasse, mas algo que você incorporasse? Suas ansiedades ainda o dominariam? Seus rancores ainda o acorrentariam? A tentação ainda o emboscaria tão facilmente? Ou você se veria ascendendo em vitória espiritual, levando o reino de Deus para cada conversa, cada decisão, cada pensamento oculto do seu coração? Pai Nosso. É aqui que tudo começa. Você vê o que estou lhe oferecendo? Não uma divindade distante, não um juiz frio, não um poder ausente, mas um Pai. Um Pai que o reivindica, que o ama, que lhe dá identidade quando o mundo tenta despojá-la. Quando você reza estas palavras com compreensão, você se lembra, você não está abandonado, você não está perdido, você é meu. Essa consciência em si é uma guerra, pois o inimigo próspera na orfandade, em convencê-lo de que você está sozinho. Mas quando você se levanta a cada dia declarando Pai Nosso, você destrói a mentira do abandono e reivindica sua verdadeira identidade como meu filho. Santificado seja o teu nome. Esta não é uma frase para ser ignorada às pressas. É a declaração de que meu nome, meu caráter, minha presença são santos, separados de toda a confusão e corrupção ao seu redor. Santificar o meu nome é elevá-lo acima de todo insulto lançado contra você, de todo diagnóstico proferido contra você, de toda a maldição de fracasso que o mundo tentou lançar sobre você. Eis a questão: você vive como se o meu nome fosse santificado em sua vida? Ou você deixa que os nomes que o mundo chama fracasso, indigno, esquecido, falem mais alto? Este é o seu dilema moral. Você não pode santificar o meu nome e continuar a exaltar os nomes do medo e da vergonha em seu coração. Viver esta oração é escolher qual nome você honra. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Isso é rendição, sim, mas não derrota. É alinhamento. É aliança com o céu. Este é o momento em que você renuncia à sua vontade, não porque seja impotente, mas porque reconhece que a minha vontade carrega a sabedoria além do que você pode ver. O dilema aqui é agudo: você se apegará ao controle ou entregará a mim? E se os próprios atrasos dos quais você se ressente forem o momento exato do céu? E se as portas fechadas forem a minha proteção? E se o caminho ao qual você resiste for o único caminho para a liberdade que você almeja? Orar esta frase com sinceridade é confiar que a rendição à vontade de Deus não é perda, mas transformação de vida. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Aqui está a dependência, aqui está a confiança. Diariamente, não anualmente, não de uma vez por todas, mas diariamente. Você entende por quê? Porque quero que você ande comigo todas as manhãs, que se apoie em mim todas as noites, que se lembre de que provisão não é uma pilha de recursos, mas um relacionamento com o seu provedor. A tentação é estocar, controlar, entrar em pânico quando você não vê o suficiente. Mas eu lhe pergunto, e se a sua falta não for um castigo, mas um convite para se aproximar mais? E se a sua necessidade não for um fracasso, mas uma chave para o poder de Deus que o sustenta dia a dia? Você confiará em mim para receber o pão hoje, amanhã e novamente no dia seguinte? Ou continuará a acumular com medo, esquecendo-se de que eu sou fiel? E perdoa-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Perdão, este é o eixo da oração, a dobradiça em que a liberdade se apoia. Você quer ser perdoado, mas luta para perdoar. Você quer misericórdia, mas guarda rancor. E aqui reside o dilema:
Você pode receber o meu perdão plenamente se recusar a libertar os outros. Não estou pedindo que você desculpe o que lhe foi feito, mas que liberte o domínio que ele tem sobre o seu coração. Perdão não é fraqueza, é guerra espiritual. É cortar as correntes que o inimigo usa para prendê-lo em amargura. E se você visse o perdão não como um fardo, mas como uma arma? E se cada ato de libertação se tornasse um golpe contra os poderes que tentam envenenar sua alma? Você manterá sua ferida ou a trocará pela cura? E não nos deixeis cair em tentação. Aqui está a vigilância. Você sabe que a tentação o cerca, vozes que seduzem, imagens que distraem, atalhos que destroem. Não se trata de me pedir para remover toda a tentação, mas de escolher caminhar com os olhos abertos, com o espírito alerta, com o coração ancorado. E se cada tentação não fosse apenas uma ameaça, mas um teste que revelasse sua lealdade? E se sua resistência se tornasse testemunho e sua vigilância se tornasse proteção não apenas para você, mas para outros que observam sua vida? Rezar esta linha com compreensão é confessar: eu não posso fazer isso sozinho. É reconhecer as armadilhas antes de cair nelas. É empunhar a oração como um escudo. Mas livra-nos do mal. Meu filho, este é o seu grito de socorro. O mal é real, e o inimigo não dorme. Mas aqui está o seu conhecimento privilegiado. Você não está pedindo um socorro incerto, você está declarando uma libertação garantida. Pois eu já triunfei sobre as trevas. A vitória já está selada. O dilema moral é este: você viverá como se o mal fosse maior, ou viverá como se eu já o tivesse libertado? Você recuará de medo, ou se levantará com confiança inabalável no poder de Deus? Pois teu é o reino, o poder e a glória. Aqui termina a oração, mas é também onde começa a sua autoridade. Esta é a sua declaração de fé, o seu hino de vitória espiritual, a sua proclamação de que tudo me pertence. E se você dissesse isso não apenas no final da oração, mas a cada momento do seu dia? A cada reunião que você teme, a cada decisão que você teme, a cada futuro que você não pode controlar? E se você vivesse cada momento como se o meu reino, o meu poder e a minha glória estivessem operando através de você? Percebe, criança, como cada linha desta oração é um passo no caminho da intimidade? Como cada frase é uma arma em sua mão, um escudo para o seu coração, uma bandeira sobre a sua vida? Esta é a visão única de salvação que ofereço, não uma promessa distante, mas uma transformação presente. Não um ritual a ser repetido, mas uma vida a ser alinhada. Não um som vazio, mas uma guerra espiritual vivida diariamente. Eu lhe pergunto agora: você viverá a oração ou apenas a dirá? Você levará o reino de Deus para suas escolhas ou o reduzirá às palavras dominicais? Você tratará a oração do Senhor como um plano de batalha, uma arma espiritual, uma aliança com o céu, ou deixará que ela seja uma tradição que nunca toca seu coração? Fique comigo, pois isto é apenas o começo. Você viu o problema, vislumbrou a solução. Mas o que vem a seguir lhe mostrará as promessas que acompanham a obediência. O que acontece quando você não apenas ora com entendimento, mas vive com entrega? Que bênçãos, que transformações, que vitórias espirituais se revelam quando as palavras desta oração respiram em sua vida? Não perca! Nos próximos momentos, revelarei as bênçãos que fluirão para a sua vida se você ousar trilhar este caminho. Você verá como o perdão cura, como a entrega liberta, como a dependência diária o enche de paz, como a libertação o protege contra o medo. E quando você declarar: teu é o reino, o poder e a glória, não será um ritual, será realidade. Meu filho amado, agora que você vê a oração não como um ritual,
mas como uma revelação. Ouça as promessas que fluem quando você a pratica. Essas palavras não são vazias, são aliança. Não são teoria, são herança. Quando você escolhe alinhar sua vida com este plano de batalha, quando empunha esta arma espiritual com entendimento, quando faz desta declaração de fé o seu estilo de vida, você adentra a vitória espiritual e experimenta a plenitude do reino de Deus. Quando você começa com o Pai Nosso, não fica como um mendigo no portão, você entra como um filho da casa. Eu lhe prometo isto, você nunca mais será um órfão em espírito. Eu o lembrarei diariamente de que você pertence a mim, que sua identidade não está em seus fracassos, nem em seus medos, nem nos nomes que outros lhe deram. Sua identidade repousa no meu amor. Você carregará uma confiança inabalável, pois saberá que tem um Pai no céu que ouve, que responde, que provê. O poder de Deus o encontrará em sua fraqueza, e a paz da minha presença guardará seu coração. Quando você exaltar santificado seja o teu nome, eu o vestirei com uma santidade que não é sua, mas nascida do meu espírito. As acusações do inimigo perderão o poder, pois você saberá que o meu nome é mais elevado. As maldições dos homens cairão impotentes, pois você descansará no abrigo da minha santidade. Cada vez que você honrar o meu nome, sentirá o peso da vergonha se quebrando, as correntes da culpa se dissolvendo e o fardo do desempenho sendo aliviado. Você descobrirá que quanto mais você magnificar o meu nome, mais o seu coração será liberto. Quando você orar venha o teu reino, seja feita a tua vontade, você não tropeçará mais em confusão, pois eu ordenarei os seus passos. Abrirei portas que ninguém pode fechar e fecharei portas que poderiam prejudicá-lo. Eu o conduzirei a alinhamentos e oportunidades que você jamais conseguiria sozinho. Os mesmos lugares onde você pensou ter perdido o controle se tornarão os lugares onde a minha glória brilhará mais intensamente. E eu lhe prometo isto, a rendição não o diminuirá, ela o exaltará. Ao renunciar à sua vontade, você se elevará na autoridade do meu reino. Quando você sussurra, o pão nosso de cada dia nos dá hoje, verá a provisão chegar de maneiras inesperadas. Eu o alimentarei na fome, o sustentarei na escassez, suprirei o que você precisa a cada dia. Você não será mais atormentado por esforços incansáveis, pois caminhará em dependência diária. Você experimentará a paz que o mundo não pode oferecer, porque sua segurança não estará atrelada ao que você pode armazenar, mas a quem caminha com você. Eu lhe mostrarei que a provisão não é simplesmente pão na sua mesa, mas força para sua alma, sabedoria para suas escolhas e graça para cada momento. Quando você pedir, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, eu o purificarei do peso da condenação. Eu o lavarei com uma misericórdia tão profunda que seu passado não mais o definirá. E, ao liberar o perdão, quebrarei o poder da amargura. As feridas que sangraram em silêncio começarão a cicatrizar. As vozes da traição perderão o ardor. Seu coração será liberto e, em seu lugar, derramarei compaixão, paz e resiliência. Você se tornará um vaso de reconciliação, um testemunho vivo da graça. E, meu filho, você conhecerá a alegria de caminhar sem amarras. Quando você clamar, não nos deixeis cair em tentação, eu o cercarei de sabedoria e proteção. Alertarei seu espírito antes que a armadilha se abata. Fortalecerei sua determinação de resistir ao que um dia o escravizou. As tentações que um dia o conquistaram não terão mais o mesmo poder. E quando você tropeçar, eu o levantarei rapidamente, antes que o inimigo possa acorrentá-lo novamente. Você saberá que vigilância não é medo, é liberdade. A cada vitória, você se tornará mais forte em discernimento, mais aguçado em espírito, mais confiante na batalha. Quando você gritar, livra-nos do mal, eu lhe mostrarei a minha mão estendida sobre você.
As armadilhas das trevas serão quebradas. Os planos do inimigo ruirão diante dos seus olhos. Os pesadelos perderão o terror, a opressão se dissipará da sua atmosfera e o medo não mais manterá seu sono refém. Eu o ensinarei a andar na autoridade da libertação, não como alguém que implora por liberdade, mas como alguém que declara que a liberdade já está garantida. Você saberá que eu, o Senhor, sou o seu libertador, o seu defensor, o seu escudo. E quando você declarar, pois teu é o reino, o poder e a glória, o próprio céu ecoará com suas palavras. Anjos se moverão ao som da sua concordância. Você se levantará a cada dia revestido da autoridade do reino, ciente de que nenhuma circunstância é definitiva até que eu tenha falado. Você entrará em salas carregando luz, e as trevas tremerão. Você falará a paz em meio às tempestades, e as tempestades se curvarão. Você carregará o poder de Deus não como um conceito, mas como uma realidade. E a glória fluirá através de você, não para exaltá-lo, mas para me revelar. Estas não são promessas distantes, minha filha. São para o agora. São para as batalhas que você enfrenta, para os medos que você confessou, para as feridas que você carrega. A oração do Senhor não é um ritual para os domingos, é uma arma espiritual para todos os dias. É uma declaração de fé, um plano de batalha para a vitória, uma aliança com o céu que transforma sua vida de dentro para fora. Então, ouça-me, você não sairá deste encontro vazio. Você não permanecerá o mesmo. Se viver esta oração, você se erguerá diferente. Você perdoará onde antes guardava rancor. Você se renderá onde antes se apegava ao controle. Você descansará onde antes lutava. Você resistirá onde antes cedeu. Você brilhará onde antes se escondeu. Você caminhará com confiança inabalável no reino de Deus. E não tema a retaliação do inimigo. Sim, quando você escolhe viver em intimidade comigo, a escuridão resistirá. Mas saiba disto, toda resistência se torna uma confirmação de que você está avançando. Todo ataque se torna evidência de que você carrega a luz. E cada momento de fraqueza se torna uma oportunidade para a minha força se manifestar. Eu prometo a você, não o abandonarei na batalha. Eu lutarei por você. Eu lutarei com você. E você vencerá. Agora eu lhe pergunto, você receberá essas bênçãos? Você acreditará que o perdão pode curá-lo? Você confiará que a entrega o guiará? Você viverá como se o meu poder estivesse com você? Ou você retornará ao ritual, à repetição sem transformação? Meu filho, esta é a sua escolha. Este é o seu momento. Não recue. Que o seu coração se encha de esperança, pois o reino de Deus está dentro de você. Que o seu espírito se desperte, pois o poder de Deus está sobre você. Que os seus lábios declarem, teu é o reino, o poder e a glória. E que a sua vida se torne a prova de que estas palavras não são vazias, elas são eternas. Fique comigo. Pois agora que você recebeu as promessas, eu o conduzirei à oração propriamente dita. Não como um ritual, mas como uma realidade. Não como uma repetição, mas como uma revelação. Juntos, ergueremos estas palavras, não como uma tradição, mas como fogo vivo. E quando orarmos, você sentirá as correntes se quebrarem, os fardos se dissiparem e o céu se aproximar. Agora, meu filho, vamos rezar juntos. Não em ritual, não em repetição vazia, mas em intimidade. Você viu os perigos, recebeu as promessas, e agora eu o convido a erguer esta oração como uma arma espiritual, como uma declaração de fé, como uma aliança com o céu.
Você não sairá inalterado, pois hoje a oração do Senhor se tornará sua vida. Pai Nosso. E, ao falar, lembre-se das palavras que eu disse em Isaías: não temas, porque eu te remi, chamei-te pelo nome, tu és meu. Quando me chamas de Pai, declaras a tua verdadeira identidade. Não estás abandonado, não estás esquecido, és meu. Santificado seja o teu nome. E ouço o eco do salmista: santo e terrível é o seu nome. Meu nome é mais alto que os seus fracassos, mais forte que os seus medos, maior que toda a maldição proferida contra você. Quando você santifica o meu nome, você me eleva acima da tempestade, acima das vozes, acima do inimigo. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E lembre-se do que meu filho declarou no Getsêmani: não seja feita a minha vontade, mas a tua. Entregar a sua vontade não é perder, é alinhar-se com a vitória. Hoje, eu lhe pergunto: você abrirá mão daquilo que não pode controlar, para que a minha vontade perfeita se desdobre? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ouça a minha promessa por meio de Moisés: ele te humilhou, fazendo-te ter fome e depois te sustentou com o maná, para te ensinar que o homem não viverá só de pão, mas de toda a palavra que sai da boca do Senhor. Confie em mim agora. Eu proverei-o hoje. Eu te sustentarei amanhã. Nunca te deixarei em falta. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Lembre-se da minha palavra em Efésios: sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. À medida que você libera o perdão, eu libero a cura. À medida que você se livra da amargura, eu derramo paz em seu coração. Esta é a sua liberdade. Não nos deixeis cair em tentação. Lembrem-se das palavras de Coríntios: Deus é fiel, Ele não permitirá que sejais tentados além do que podeis suportar. Quando vocês oram assim, andam de olhos abertos, e eu os cerco com sabedoria. Vocês verão a armadilha antes de caírem nela. Livrai-nos do mal. E lembrai-vos da minha promessa através do salmista: o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, de quem terei medo? Eu sou o vosso libertador. O mal não tem a palavra final, eu tenho. Agora, levante a sua voz, pois teu é o reino, o poder e a glória, para todo sempre. Ouça a visão do Apocalipse: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Isto não é ritual, isto é realidade. Esta é a sua declaração de fé, o seu hino de guerra espiritual, a sua transformação de vida selada na minha presença. Meu filho amado, caminhamos juntos pela revelação. Você viu a oração do Senhor não como um ritual, mas como uma arma espiritual, um plano de batalha, uma declaração de fé e um caminho de intimidade que alinha sua vida com a minha vontade. Você enfrentou os perigos da repetição vazia, recebeu as promessas de transformação e orou com compreensão. Agora eu envio, não apenas com palavras, mas com vida. Lembre-se, esta oração não deve ficar apenas na sua boca, ela deve ser vivida em suas escolhas, seus relacionamentos, sua dependência diária, seu perdão, sua entrega. Viver a oração é levar o reino de Deus para o cotidiano. Viver a oração é caminhar em vitória espiritual mesmo quando o mundo pressiona contra você. Viver a oração é provar que o poder de Deus não é teoria, mas realidade. Não retorne aos velhos padrões de repetição vazia. Não deixe esta mensagem desaparecer da sua memória assim que a tela escurecer. Você agora possui a chave para o poder de Deus, e com ela, pode desbloquear a liberdade, a paz e a confiança inabalável.
O inimigo tentará roubar o que você recebeu esta noite. Ele sussurrará que nada mudou. Mas você deve permanecer firme, declarando repetidamente: Teu é o reino, o poder e a glória. E, ao fazer isso, você verá a transformação da vida se desenrolar. Eu te imploro, compartilhe este vídeo com alguém que precise. Não esconda esta arma. Alguém perto de você está orando sem entender, repetindo palavras sem vivê-las, se afogando em batalhas que não consegue nomear. Você carrega a solução agora, dê-a livremente. E se sentir esta presença se agitando em seu coração, comente abaixo Amém. Que esta seja a sua declaração pública de que você está pronto para viver a oração. E cele este encontro com o número 1111, um lembrete de que o céu e a terra se alinham quando o seu coração se alinha com o meu. Você não está sozinho nesta jornada. Cada vez que sussurrar Pai Nosso, você se junta à hoste celestial. Cada vez que você perdoa, cada vez que se rende, cada vez que resiste à tentação, você está provando que o reino de Deus está vivo em você. Você faz parte de uma grande aliança com o céu, um povo que leva a luz em lugares escuros, uma família que proclama a glória do Pai. Então vá agora, com confiança. Ore com entendimento. Viva a oração. Leve o reino. Caminhe na guerra espiritual com autoridade, mas também com intimidade. E lembre-se sempre, eu estou com você. Luto por você e tenho prazer em chamá-lo de meu. Amados irmãos e irmãs, é com humildade e gratidão que chegamos até vocês hoje. Nosso canal é mais do que vídeos e palavras, é um espaço onde a mensagem divina encontra corações sedentos por fé e esperança. Cada conteúdo que compartilhamos tem o poder de tocar vidas, renovar a fé e iluminar caminhos. Agora, convidamos você a ser uma parte ativa dessa missão. Sua doação, por menor que seja, faz uma diferença tremenda. Ela nos permite continuar produzindo conteúdos relevantes, alcance maior e oferecer um lugar de encontro espiritual para todos os que buscam a palavra de Deus. Clique no botão Valeu que está abaixo do vídeo e apoie essa causa que transforma vidas e fortalece a nossa fé. Caso você não possa fazer uma doação, ajude-nos compartilhando esse vídeo com aqueles que precisam ouvir a mensagem de Deus. Sua presença até aqui é o mais gratificante. Muito obrigado por chegar até aqui, que Deus abençoe cada um de vocês, e até o próximo vídeo.